Bom dia a todos. Hoje, dia 21 de outubro de 2022, iniciamos a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença dos advogados para acompanhamento dos julgamentos, doutora Natália Neves Dantas e doutor Herman Alejandro San Martin. Bom, dando início aos trabalhos, vamos começar aqui pelo processo 4104420, Térios Açúcar, processo de relatoria do Dr. Rogério. Doutor Rogério, eu vou pedir para o senhor apresentar o voto. Já houve sustentação oral na sessão passada, então eu vou passar a palavra para o senhor proferir o voto. Se o doutor Herman não fizer questão e o doutor Rogério puder fazer um resumo, ou o doutor Herman, se fizer questão da leitura integral, mas de toda sorte terá acesso ao voto depois da publicação. Então, fica a critério aí do Dr. Rogério e do Dr. Herman. Doutora Isabel, se o doutor Rogério fizer um resumo com os principais pontos, aí eu fico aqui à disposição para ressaltar questões de fato. Me parece que é mais importante e torna a sessão mais dinâmica. Perfeito. Doutor Rogério, então é com o senhor. Bom dia, presidente. Bom dia, demais presentes na sessão. Presidente, eu vou fazer uma breve introdução em relação aos itens, apenas só para recapitulação, né? Esse auto de infração, ele contempla 9 itens, sendo um primeiro diz respeito ao não pagamento do ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 15.9. O item 2 trata também do não pagamento do ICMS relativo à aquisição de mercadorias e serviços não registradas no respectivo livro de entradas, cuja ocorrência gerará presunção absoluta de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do ICMS. O item 3 diz respeito ao não pagamento do ICM, relativo à aquisição de mercadorias e serviços por falta de emissão de documento fiscal relativos às entradas, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do ICM. O quarto item é acreditamento indevido de ICM relativo a aquisições de material de uso, material de consumo com apropriação indevida de crédito. O item 5, acreditamento indevido de ICM, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção e comercialização do estabelecimento. O item 6, acreditamento indevido de ICM, em valor superior ao limite autorizado de 1,48 por mês, relativo à aquisição de ativo imobilizado. O item 7 é deixar de proceder o estorno de crédito do ICM relativo à entrada de matérias-primas aplicadas no produtos discriminados em anexo. O item 8, deixar de escriturar documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. E o item 9, não escrituração relativo de documentos fiscais relativos à aquisição de serviços de transporte de cargas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Eu vou direto ao voto, só lembrando que a decisão recorrida, ela julgou parcialmente procedente, aí, portanto, a gente tem aqui o recurso de ofício e o recurso ordinário. E inicio pelo recurso de ofício. Lembrando que o item 3.9, ele foi quitado,
né? Então, a gente só está em discussão aqui os itens de 1 a 8. Iniciando pelo item 1, em parecer de recurso de ofício, opina a representação fiscal pela manutenção da decisão recorrida, a qual reconheceu a exclusão da quantia de 159,2 toneladas de açúcar da coluna entradas do anexo 5 e precificá-la dentro da metodologia utilizada para o levantamento fiscal, de modo a atingir o valor final devido de ICMS, que deverá compor o DDF de folha 6. Diante de tal concordância, mantém-se nesse ponto a decisão de piso. Sobre o item 2 do AIM, imputa-se autuado o não pagamento do ICM no ano de 2015 relativo à aquisição de mercadorias e serviços não registradas no livro de entradas, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do ICM devido sobre o movimento real tributável. Com base nas razões apresentadas pelo auditor autuante, opina a representação fiscal pela procedência desse item, eis que, a par da irrelevância da destinação da mercadoria adquirida, inclusive o propósito da sua aquisição, é fato que não houve a escrituração dos respectivos documentos fiscais, presumindo-se, pois, a omissão de operações tributáveis. Aqui eu cito no meu voto, né, o artigo 509-A, inciso 5, parágrafo 2º do RICNES, e inicio aqui minha argumentação em relação a esse item. A par da discussão travada acerca da relevância ou não do conceito de mercadoria, de ativo oculto e o propósito da respectiva aquisição, mas, uma vez que a norma permite a prova em contrário, pelo contribuinte, da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto, entendo que a investigação sobre a origem dos produtos é fundamental. Nesse raciocínio, em análise às considerações contidas no relatório de auditoria, com os documentos fiscais de folhas 13.467 a 13.485, nota-se que as entradas não registradas correspondem às notas fiscais emitidas por fornecedores, que, nos termos do artigo 4º e 5º do anexo 10 do RICNES, não estão sujeitas à escrituração, mas sim às notas fiscais de entrada emitidas pela fabricante. Ora, ainda que a regra estabelecida no artigo 4º do anexo 10 do RICNES esteja relacionada ao item 1.3, conforme afirma o autor do feito, ainda assim entendo que não há como dissociá-la da discussão do presente item. Assim, voto pela manutenção neste ponto da decisão recorrida. Item 3 do AIM. Acusa-se a autuada de deixar de pagar o ICMS no ano de 2015 relativo à aquisição de mercadorias e serviços por falta de emissão de documento fiscal relativos às entradas, cuja ocorrência gerou a presunção absoluta de omissão de operações tributáveis sem o pagamento do imposto devido sobre o movimento real tributável. A decisão recorrida, a par de reconhecer, em suma, a ausência de emissão de diversas notas fiscais de entrada, a necessidade de emissão pelo destinatário de diversos documentos e a existência de erros no preenchimento das notas fiscais de entradas mensais, no entanto, concluiu pela improcedência do presente item em razão da ausência de liame entre a falta de emissão de documentos fiscais e a entrada de mercadorias não registradas. Embora o autor do feito tenha se utilizado de elementos que, num primeiro momento, seriam razoáveis para comprovar a infração, ou seja, diferença entre a cana moída e a cana recebida, entendo que, uma vez que não foi observado o procedimento contido no artigo 15.9 do RICNES, mas apenas e simplesmente foi utilizado somente os dados contidos nos documentos fiscais de aquisição, não há de fato segurança no suposto levantamento fiscal realizado. Daí, a meu ver, o acerto da decisão recorrida ao afirmar o seguinte: tendo se baseado apenas na falta de emissão de documentos fiscais de entrada diários, que seriam supridos por documentos mensais, para calcular o valor do ICMS devido, resultando em valores sem robustez probatória. Ademais, o fisco utilizou, para a determinação do valor médio praticado nas operações, diversos documentos fiscais cancelados, minando ainda mais o trabalho fiscal efetuado. Presidente, eu vou pedir só um minuto para eu tomar água, que eu estou com uma tosse agora, um pouquinho de gripe. Claro. Um minuto só, por favor.
Obrigado, presidente. Bom, em reforço a tais argumentações, cite-se em trechos da decisão proferida pela DTJ de Campinas, nos autos do AIM 403.520-3, em que Atérios também figura como autuada, os quais foram transcritos pela autuada em suas contrarrazões. E aqui no meu voto, eu transcrevo, na realidade, o trecho dessa decisão nesse sentido. Por tais razões, voto pela manutenção neste ponto da decisão recorrida. Item 4 do AIM. Imputa-se autuada neste item o creditamento indevido de ICM no período de maio a novembro de 2015, em razão da aquisição de material para uso e consumo do estabelecimento. A representação fiscal pugna pela reforma da decisão recorrida sob o argumento de que o produto ALA 32, destinado a reduzir quimicamente as emissões de óxido de nitrogênio presentes nos gases de escape de veículos a não agrega o produto final. Sobre este tema, a Cefaz São Paulo tem se manifestado pela apropriação de crédito referente a aquisições do dito produto, conforme se depreende da seguinte solução de consulta. E aqui no meu voto, eu transcrevo nos trechos da resposta à consulta tributária 19242 de 2019. E cito também uma decisão proferida no AEM 431.811. Portanto, voto pela manutenção neste ponto da decisão recorrida. Item 5 do AEM. O presente item trata de creditamento indevido de ICM no período de janeiro a dezembro de 2015, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção e comercialização do estabelecimento. A decisão recorrida cancelou a autuação, entendendo que, a par da decisão normativa ACAT 1 de 2001 estabelecer que bens adquiridos e alheios a atividades diretas do estabelecimento ou a sua produção não confere direito ao crédito pelo destinatário, o autor do feito não apresentou quaisquer justificativas plausíveis de que os respectivos produtos adquiridos não estão, de fato, relacionados à atividade produtiva da empresa. A representação fiscal, por sua vez, pugna pelo restabelecimento deste item, porquanto os bens adquiridos foram destinados à atividade meio e não à atividade fim, ou, então, são partes e peças adquiridas em separado do maquinário e ou em substituição às anteriormente existentes, ou ainda para integrar bem imóvel. Pois bem, pela leitura da manifestação fiscal de folhas 13.363 e 13.449, noto que o autor do feito fixou as premissas que entendeu pertinentes e concluiu pela impossibilidade de acreditamento do imposto sobre as aquisições dos produtos pela autuada, o que, ao meu ver, constitui motivos razoáveis e que sustentam o entendimento por ele adotado. Por outro lado, embora entenda ser permitido o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de utilização desses para a realização do objeto social, ou seja, da atividade fim do contribuinte, não se exigindo, para tanto, que dito produto intermediário integre o produto final e que seja consumido de forma imediata, curvo-me, no entanto, ao entendimento de que, além de reiteradamente externado pela consultoria tributária da Cefaz, vem sendo adotado pela Câmara Superior do Egregium TIT. E aí eu cito aqui uma resposta à consulta 22.009 de 2020, destacando que o entendimento majoritário desta Câmara Superior de que o direito ao crédito somente é conferido aos produtos que se consomem imediata, integralmente ou integrem ao produto final. De acordo com a planilha de folhas 12.053 a 12.066, juntado com a defesa, observe-se que, apesar dos produtos serem, a princípio, essenciais às atividades da autuada, não são consumidos de forma imediata, vide a vida útil ali informada, e não integram o produto final, partes e peças das máquinas utilizadas no processo produtivo, de modo que não há como reconhecer o direito ao crédito referente às respectivas aquisições. Portanto,
Voto pela reforma neste ponto da decisão recorrida, restabelecendo assim a autuação. Item 6. O presente item trata do creditamento indevido de ICM no mês de junho de 2015 em valor superior ao limite autorizado de 1,48 por mês, referente à aquisição de ativo imobilizado. A decisão recorrida cancelou a autuação sob o argumento de que, a par da autuada ter atendido os requisitos estabelecidos no artigo 29, parágrafo 3º B do DDTT, do RICNES, a redução da base de cálculo, conforme convênio 52/91, não impede o creditamento do imposto. A representação fiscal, por sua vez, amparada nas razões apresentadas pelo autor do feito, que não houve convencimento de que o produto adquirido possui as características necessárias para habilitar-se ao direito ao crédito de uma só vez, pugna pela procedência da acusação. Conforme se infere pelo constante no laudo técnico elaborado pela KPMG, aliado com os anexos 4 e 5 a este laudo, entendo que as condições estabelecidas no artigo 29, parágrafo 3º B, do RICNES foram atendidas. Ademais, como bem pontuado pela decisão recorrida, não há vedação legal para aproveitamento integral do crédito decorrente da dita aquisição. Vale dizer, mesmo que a respectiva operação esteja amparada por redução da base de cálculo. Assim, voto pela manutenção neste ponto da decisão recorrida. Item 7. Imputa-se à autuada o não estorno de crédito CM nos meses de fevereiro e setembro de 2015, relativos às entradas de matérias-primas aplicadas em produtos decorrente de ajuste de estoques negativos provenientes da diferença entre os estoques físicos e o respectivo espelho nos registros contábeis e fiscais. A decisão recorrida entendeu por cancelar este item, porquanto não poderia o fisco exigir em relação ao crédito nas aquisições de matéria-prima que o estorno deste crédito seja realizado com base no valor do produto acabado, ainda que a autuada tenha deixado de proceder os estornos. Já para a representação fiscal, a par de entender pela regularidade das apurações realizadas pelo autor do feito, oferece, por outro lado, novo cálculo a partir de outros elementos. Entendo que a razão está autuada, normalmente, quando suscita, a partir da transcrição de trechos da decisão proferida nos autos do AIN 403.520, o qual também foi lavrado contra ela e que analisou situação idêntica da aqui tratada. E aqui eu transcrevo trechos da decisão proferida no referido AIN. E não me parece que a adoção de outros elementos para a determinação da base de cálculo do imposto exigido constituiria, tal como pretende fazer crer, um erro de fato, que foi alegado pelo autor do feito, já que a inconsistência da apuração não recaiu na ausência de estorno dos créditos, mas sim sobre um dos aspectos essenciais do lançamento. E ainda que assim não fosse, mas tendo-se em conta que os novos cálculos oferecidos em manifestação fiscal, as folhas 15.268, 15.269, são menores em relação ao apurado originariamente. E o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 13.457 de 2009 estabelece que a redução no débito fiscal exigido por meio de auto-infração, efetuada em decorrência de prova produzida nos autos, não caracteriza erro de fato. Das razões, voto pela manutenção neste ponto da decisão recorrida. Sobre o item 8, nesse item foram excluídos apenas 13 documentos fiscais emitidos pela Getro, cujo resultado a representação fiscal concordou, pelo que se mantém neste ponto a decisão recorrida. Passo agora, presidente, aos termos em relação ao recurso ordinário. Deixa eu só. O primeiro ponto seria em relação à Comissão de Controle de Qualidade. Da leitura atenta dos termos da Portaria CAT 115/2014, observa-se se tratar de procedimento interno do Fisco Paulista e preliminar à lavratura do auto de infração, não havendo qualquer provisão de ciência autuado do parecer exarado pela Comissão de Controle de Qualidade, inclusive só juntada aos autos do AIN.
Além disso, os procedimentos previstos na dita norma, no caso presente, não constituem condição essencial e necessária à formalização do respectivo crédito tributário, eis que inexistente qualquer previsão legal nesse sentido, não só no CTN, mas também na Lei 13457 de 2009. E como destacado pela representação fiscal as folhas 15 e 402, segundo o autor do feito, noticiou as folhas 13 e 1365, a peça vestibular deste processo sofreu o controle de qualidade, conforme portaria CAT 115 de 2014, sendo aprovada sua lavratura por unanimidade, conforme protocolo GEDOC. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida, não havendo que se falar em baixa diligência do presente feito. Já entrando ao mérito, presidente, em relação ao item 1, embora a decisão recorrida não tenha feito menção especificamente sobre os termos do laudo técnico juntado pela autuada, por outro lado, realizou a análise do conjunto probatório constante no presentes autos, vale dizer, mesma base em que é apoiado o dito trabalho técnico, de modo que não vislumbra o alegado vício de fundamentação, muito menos violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do direito de produzir prova, da igualdade das partes. Em relação às diferenças decorrentes de suposto erro formal, etanol anidro e etanol hidratado, vendas canceladas por não aceitação pelo destinatário, cotejando-se os dados contidos nos documentos fiscais de folhas 12.208 e 12.215, entradas, com os constantes no demonstrativo de folhas 16 a 243, e na relação de folhas 12.184, 12.207, observa-se identidade entre eles, inclusive quantidade. Particularmente, entendo não ser razoável a simples alegação no sentido de que, pelo fato das mercadorias terem retornado apenas em 14 de janeiro de 2016, com notas fiscais de saída e entradas emitidas respectivamente em 28 de 2 de 2015 e 30 de 12 de 2015, suportaria a manutenção das supostas diferenças, especialmente ante as explicações oferecidas pela autuada em defesa, o que, no meu entender, constitui argumento razoável diante das peculiaridades do caso. Assim, entendo que as notas fiscais números 987, 992, 991, 990, 994, 993, 989 e 998 devem ser excluídas do levantamento fiscal. Quanto às entradas de açúcar no montante de 3,29 toneladas, nota-se a partir dos documentos de folhas 12.144, 12.176, a existência de erro formal entre a quantidade constante nas notas fiscais e a quantidade escriturada, razão pela qual entendo que deve ser excluído da coluna entradas retorno do anexo 5. Acerca do montante de 456,01 toneladas decorrentes da não escrituração de documentos fiscais, sem prejuízo do afirmado pela decisão recorrida, inexistência de previsão legal permitindo a adoção do valor inserido no livro de registro de inventário e a possibilidade de geração de distorção nas contas e livros fiscais da empresa, entendo que, se os levantamentos foram realizados com provas tecnicamente restritas à concepção de levantamento específico, a fiscalização se pautou em elementos concretos, especialmente após a denúncia espontânea, daí porque está correta a identificação das diferenças resultantes do confronto entre as informações contidas nos documentos contábeis e fiscais da própria contribuinte e os valores apurados pelo fisco. Em relação às saídas de açúcar, relativas às NFs 170.727, 100.461 e 170.751, de fato, chama a atenção as divergências apontadas pela representação fiscal, as folhas 15.406, 15.407. Sobre o item 2 do AIM, tal como afirmado acima, não vislumbro vício de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que essa analisou elementos contidos nos presentes autos, os quais a evidência embasaram também o lado técnico apresentado pela autuada. A representação fiscal sobre este item esclareceu em parecer em recurso ordinário o seguinte,
E aí me permite, presidente, ler o trecho. Abre aspas. Ao contrário do raciocínio do recurso, a presente acusação não diz que a autuada comprou, por exemplo, material de uso-consumo, não registrou no registro de entradas e o teria revendido, ou seja, a acusação não diz que a autuada agiu como revendedor das mercadorias não registradas, em operações posteriores. A acusação se baseia na existência de entradas não registradas, fato que conduz à conclusão de que a autuada se valeu de recursos não contabilizados para os respectivos dispêndios financeiros, já que a ausência de registro das entradas tem por consequência a ausência de dispêndios no caixa oficial da empresa. Diante dessa situação, o artigo 509 do RICMES veicula a presunção de omissão de operações tributáveis anteriores, realizadas sem o pagamento do imposto, o que tem sua razão de ser, já que a fonte de receita da autuada para fazer os dispêndios não contabilizados é a atividade econômica tipicamente tributada pelo ICMS. Fecha aspas. Realmente, não se trata aqui de omissão de operações de saída, mas sim de fato anterior, entrada de mercadoria não registrada. Daí porque, ao meu ver, o acerto da decisão recorrida. E sobre a suscitada construção, entendo ser inaplicável, pois, como bem destacado pela decisão de piso, abre aspas, a falta de estruturação de documentos fiscais de entrada de mercadorias por si só constitui uma infração própria, independentemente de se enquadrarem ou não na conduta infracional prevista no presente item. Item 8. De acordo com a recorrente, a decisão vergastada deixou de analisar o fato de que a autoridade fiscal optou por incluir os mesmos documentos na base para a autuação do item 2. Diz ainda que o autor do feito aplicou o artigo 509A do RICMES, presumindo que, por não haver escrituração de documento fiscal, a autuada teria realizado a operação de saída omissa do fisco, mas também aplicou multa por falta de escrituração nos itens 8 e 9 do AIM, havendo, pois, dupla penalidade pelo mesmo fato. Pois bem, em primeiro lugar, como destacar que, além da exclusão de 3 documentos fiscais, a decisão recorrida abordou a questão das NF emitidas pelos fornecedores, inclusive o apontado erro em relação às NFs 173 e 172. Quanto à aplicação da dupla penalidade, de fato, a infração contida no presente item, não estruturação de documentos fiscais de entrada de mercadorias de emissão da autuada, é distinta daquela constante do item 2, falta de pagamento do ICM por não estruturação de documentos fiscais emitidos pelos fornecedores da autuada, não havendo que se cogitar, pois, na aplicação da construção. Ademais, a exclusão de alguns documentos fiscais não induz por si só a conclusão de que o trabalho fiscal tenha sido realizado de forma precária a ponto de viciar o lançamento do imposto, o lançamento desse ponto. Por fim, reconheço de ofício a aplicação dos juros com base na taxa Selic, nos termos da nova redação do enunciado em súmula 10 desse egrégio TIT. Por tais razões, presidente, em relação ao recurso de ofício, eu conheço e dou provimento, parcial provimento, para restabelecer o item 5 do AIM. E em relação ao recurso ordinário, conheço e dou parcial provimento para excluir do item 1 do AIM as NFs 987, 992, 991, 990, 994, 993, 989 e 998, e o montante de 3,29 toneladas da coluna entradas retorno do anexo 5. E, por fim, limitar os juros da taxa Selic na forma da novel redação do enunciado de súmula 10 deste tribunal. É como eu voto, presidente, peço desculpas, eu não sei se ficou, enfim, muito extenso, mas o caso, de certa maneira, ele tem bastante informações, bastante dados. Doutor Rogério, parabenizo pelo voto. Esses processos são sempre processos que demandam aí uma atenção especial, então a análise foi muito bem feita. Mas antes de passar para os demais, eu vou passar a palavra ao doutor Tiago para a representação, que vai querer fazer que já disse que queria fazer uma manifestação, então eu dou a palavra para a representação. Por favor. Doutor Isabel, acho que o doutor Herman levantou a mão. Desculpa, doutor Herman.
Perdão. Eu levantei antes. Não é só... primeiro, eu gostaria de parabenizar o doutor Rogério aí pela atenção, né? Ficou claro aí que foi dada aí a devida prestação judicante aí ao processo. Mas, é lógico, posso estar aqui enganado, mas eu estou vendo, acompanhando o voto, né, oralmente. No item 5, doutor Rogério, me parece que a argumentação, né, em relação à não autorização para o crédito de ativo permanente se confundiu, na realidade, com de material de uso e consumo. Porque o fundamento de Vossa Senhoria foi no sentido de que eles não se consumiriam imediatamente, quando, para fins de crédito de ativo mobilizado, o requisito legal não é o consumo imediato. Pelo contrário, o ativo mobilizado não se consome, mas é a utilização em operações, a utilização do ativo permanente em operações posteriores submetidas à tributação do ICMS. Só para evitar, eventualmente, eu fui pegando os itens, o item 5 é crédito indevido de ativo. E aí a argumentação foi na ausência de consumo imediato. Salvo um maior juízo aqui, doutor Rogério, dado a quantidade de itens e a dificuldade aí de acompanhar, né, toda a exposição. Vamos aguardar só o doutor Rogério fazer a verificação. Um minutinho só. Rema, repete o que o senhor falou, desculpa. No item 5, salvo o maior juízo, doutor Rogério, a argumentação que o senhor utilizou para manter o item era justamente de que as entradas não eram de mercadorias, insumos, matérias-primas, né, que se consumiriam imediatamente no processo produtivo. Inclusive, o senhor se rende ao entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas em relação ao consumo imediato. Entretanto, o item 5 diz respeito ao acreditamento de bens destinados ao ativo permanente, cujo requisito legal para fins de creditamento não é o seu consumo imediato, mas exclusivamente que esses bens sejam utilizados em operações submetidas à incidência do imposto. Então, assim, salvo o maior juízo aqui, hein, quando eu fui acompanhando o voto de Vossa Senhoria. Em tese, acarretaria um erro de fato, ou no mínimo uma falsa premissa, né? Que pode ser apenas um equívoco, não uma questão, um erro de direito. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu tô meio gripado, assim, eu confesso que eu não estou em condições para poder sanar isso agora, devido até à quantidade de informações. Então, eu vou pedir para o senhor o seguinte, se houver, na hora que for publicado a decisão,
o senhor fica à vontade para apresentar um PRJ. E, de fato, se tiver um erro lá de fundamentação ou de vinculação em relação ao item que é objeto da autuação, a gente corrige, não tem problema nenhum. Mas, assim, a mim me parece que a minha argumentação está correta, mas eu prefiro analisar melhor até para a gente dar uma dinâmica maior aqui na sessão. Tá. É um assunto... Isso, e o segundo ponto, me desculpe aí a questão de saúde, mas é justamente no item 2, se dá um tratamento como se fosse levantamento fiscal específico, e na realidade é levantamento fiscal econômico. Essa foi a argumentação. Tá? É por isso a necessidade da análise de uma amplitude um pouco maior de documentos para fins de quantificação do crédito tributário. Mas aí fica a critério aí, presidente. Não sei, dando uma sugestão aqui de uma vista, né? Sim. De uma vista. Não, doutor Herman, enquanto a representação faz a manifestação dela, vou passar a palavra, doutor Rogério pode dar uma olhada nessa questão do item 2, e aí o doutor Rogério, se decidir pela manutenção da decisão como preferida, nós passamos a votação e depois, se for o caso, aí se o doutor encontrar algum erro de fato, enfim, ainda tem a via do PRJ. Doutor Tiago, representação, por favor. Presidente, eu fiz a solicitação, acho que precisava habilitar aqui no sistema. Pronto. Beleza. Está registrada. Bom, parabenizo aí o doutor Rogério pelo trabalho árduo aí nesse processo, né? 9 itens, 8 muito bem relatados e analisados, todos eles cheios de detalhes, né? Detalhes de fato. Então, eu vou apresentar, presidente, uma discordância do relator em relação a apenas 2 itens, 2 pontos, tá bom? E que eu passo a ler aqui. Em relação ao item 2, recurso de ofício, a decisão recorrida afastou 2 grupos de notas fiscais. Aquelas que entendeu acarretar duplicidade de cobrança, em razão das disposições do anexo 10 do RICMS, e aquelas classificadas como refeitório, peças almoxarifado e imobilizado e ativo imobilizado. Em relação a esse último grupo, né, refeitório, peças e imobilizado ativo, entendemos que a acusação deve ser mantida nos termos do trecho do parecer da representação fiscal citado pelo ilustre relator, né, que é o parágrafo do nosso parecer. Então, eu acredito aqui, só dando uma breve explicação, no item 2, foi afastado notas de duplicidade de cobrança e essas notas de refeitório, peças almoxarifado e imobilizado. Eu entendo que essas refeitório, peças almoxarifado e imobilizado devem ser mantidas pelo mesmo fundamento que o ilustre relator usou para manter o item 2 na parte do ordinário, tá? Justamente porque a acusação se baseia na existência de entradas não registradas, que leva à conclusão que a autuada se valeu de recursos não contabilizados para os dispêndios financeiros. Então, nós não estamos afirmando que a autuada vendeu peças de almoxarifado. Não, mas que a presunção legal é que ela adquiriu essas peças com recursos fora do caixa, né, oficial da empresa, e que por isso vem a presunção, toda aquela presunção do 509A que os senhores bem conhecem. Tá bom? Então, item 2 é isso, tá? E em relação ao item 7 do AIM,
Vejo que não há dúvida sobre a pessoa do infrator, nem sobre a natureza da infração, sendo que a decisão recorrida reconhece ter ocorrido a falta de estorno. A questão é que o julgador de primeira instância entendeu que a base de cálculo utilizada pelo fisco seria majorada, pois não refletiria apenas o custo da matéria-prima, mas sim o valor do produto acabado. O julgador afastou o item 7 por inteiro, entendendo não haver certeza e liquidez dos valores exigidos. No entanto, vejo que o autor do feito apresenta um novo cálculo segundo as informações de estorno de crédito prestadas pelo contribuinte, reduzindo a exigência de 1,59 milhão para 1,06 milhão de reais. Esse cálculo não foi contestado. Não havendo dúvida sobre a natureza da infração, coloquei pessoa da infração, né? Sobre a natureza da infração ou pessoa do infrator, artigo 11 da lei, entendemos que não é o caso de afastar totalmente o item 7, mas apenas de promover as correções necessárias. Diante disso, entendemos que o item 7 deve ser parcialmente restabelecido. Então, da mesma forma, o item 2 a gente entende que deve ser parcialmente restabelecido, né? Naquelas peças de refeitório, peça almoxarifada e imobilizada. E no item 7 também. Por quê? Porque o julgador ele entendeu que a base de cálculo foi majorada, a base de cálculo utilizada no estorno. Se ele entendeu que foi majorada, na nossa opinião, basta apenas... Bom, vamos ver então qual seria a base de cálculo correta. Ele apresentou um novo cálculo e se adota essa base de cálculo correta, né? Isso é algo plenamente admitido aqui no âmbito do tribunal, quando às vezes se aplica, não se observa que uma mercadoria tem redução de base de cálculo, às vezes se aplica uma alíquota incorreta, às vezes se verifica que determinadas mercadorias seriam isentas e outras não, então se afasta as isentas. Então, são correções que a gente costumeiramente faz aqui no âmbito do tribunal e eu entendo que seria também aplicável ao item 7. Tá bom, presidente? Agradeço a oportunidade e são essas nossas considerações. Agradeço a representação. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, doutor Tiago. Quando o senhor fala do voto do item 2, nós estamos falando daquelas notas que o doutor Rogério excluiu. 987, 982, é isso? Ou 992? Não, esse é o item 1. Esse é o item 1. Era essa a dúvida que eu tinha, que a hora que o doutor falou sobre notas, eu falei, será que estamos... Ele está falando uma coisa, eu estou entendendo outra, aí tem um. Isso, exatamente. Tá bom. Então, beleza. Corrigido. Bom, senhores, vamos lá. Deixa eu primeiro... Doutor Rogério, alguma observação? Presidente, eu acho que esse caso ele tem uma peculiaridade, que é justamente a questão dos detalhes que envolvem a autuação. E me parece que muitas das questões que foram, parte das questões que foram suscitadas, inclusive pelo Dr. Herman, e também pelo Dr. Tiago Murbach, parece que nesse momento ele não sei se a palavra certa, mas assim, a gente não teria condições de sanear isso, se fosse o caso, né? Então, eu sugeriria que ou o Dr. Rubens, o Dr. Odila, enfim, alguém tirasse em vista o processo, ou a gente votasse com posterior possibilidade de apresentação, quando as partes tiverem acesso à decisão, a apresentação do PRJ, se for o caso, né? A gente, enfim. Doutora Isabel está sem áudio. Perdão, é a força do hábito. Deixa eu ouvir primeiro o doutor Rubens, então.
Vamos ver. Bom, eu teria algumas considerações a fazer. Que normalmente eu acho que essas restrições ao crédito, elas não possuem previsão legal, né? Essa questão do consumo imediato, não tem nenhuma norma que especifica isso, né? Como condição para aproveitar o crédito. Mas eu entendo também que não adianta ir contra a decisão já assentada na Câmara Superior. Mas com relação a essas questões, realmente o item 5, né? Me parece que o doutor Herman tem razão. O item 2 realmente não acompanhei, mas talvez fosse melhor, talvez, doutor Rogério, o que o senhor acha de retirar o processo de pauta e olhar com calma esses pontos aí, depois apresenta de novo na pauta? O que o senhor acha? Não, por mim, tudo bem. Eu só não sugeri retirar esse processo de pauta novamente, porque a gente já retirou da outra vez, né? Então, eu queria dar maior dinamismo ao processo. Porque mandar ele Mas, para frente assim é chato, né? Assim, a gente tá vendo que tem um problema, então eu me sinto até um pouco desconfortável em votar dessa forma, né? Mas talvez não teria problema nenhum, já que vai ter que fazer alguma correção, que retirasse de pauta, e o senhor mesmo que já está mergulhado no processo aí, faça pequenas pontuais, né, correções, não sei. Doutor Rogério, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o processo em vista, se for o caso, se o doutor entende que existe aí alguma questão levantada pelo doutor Herman, que o senhor entender que, enfim, né, por isso que eu estou perguntando, se o senhor vai manter o voto, com as considerações da representação e as considerações do doutor Herman, mas eu posso pedir vista, então, do processo para ficar... para poder lapidar melhor, porque realmente é um processo que demanda bastante análise. Eu acho que eu vou fazer isso, doutora. Deixa eu pedir vista, aí eu dou uma atenção especial nesses dois pontos, porque pelo que eu não sei, o doutor Rubens fez dois apontamentos aqui, na verdade um, né, em relação ao item 5. Doutor Odilo, eu não sei, doutor Odilo, acho que vai aguardar então o retorno, ou prefere fazer Sim, prefiro aguardar. Então eu vou fazer isso, eu vou dar uma atenção especial, vou olhar tudo, mas vou dar uma atenção especial aqui no item 5, então, tá bem, doutor Rogério? fica à vontade, presidente. É o que eu falei. O processo ele não é fácil, o processo ele é complexo, ele tem bastante itens, ele tem bastante detalhes. Eu acho que esse procedimento talvez seja realmente o ideal. Obviamente, se tiver algum equívoco, enfim, até da minha parte, eu não hesito em rever, né? Sem problema nenhum. Mas concordo com o que o presidente sugeriu agora. Bom, então eu vou me conceder a vista. Tá bem. Doutor Herman, então o processo volta numa sessão futura, se o doutor quiser acompanhar, já sabe qual vai ser o procedimento. Estarei presente mais uma vez aqui para incomodar vocês. Não, Tá bom? nunca, doutor. Obrigada, viu? Doutor Muito Rogério, obrigada. mais uma vez, obrigado. Os apontamentos aí são justamente para aprimorar ainda mais aí a atividade da Câmara. Rubens, um grande abraço. Espero vê-los pessoalmente em breve. Doutor Odilo, doutor Isabel, doutor Tiago. Tá? Obrigado pela gentileza de eu ter levantado a mão primeiro e me concedido a palavra. Tá bom? Muito Obrigada, obrigado. Uma doutor. boa sessão. Obrigada Obrigado, bom dia. igualmente. Bom, senhores, agora nós vamos para o processo 41.42.851, Fera Lubrificantes, processo de minha relatoria. Doutora Natália... Perdi a doutora Natália, está aqui. Doutora Natália, presente para acompanhar. Doutora Natália, só para registro, eu já fiz aqui o registro de sua presença. A doutora Natália dispensou a realização da sustentação oral. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma
Uma acusação é falta de pagamento do imposto por substituição de ICMS por substituição tributária em operações de entradas interestaduais de gasolina A por meio de guias, por meio de GARI, em descumprimento à imposição no regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial, nos termos do artigo 264. Aqui as operações tiveram origem na refinaria de petróleo Manguinhos. Bom, eu vou tentar ser o máximo sucinta aqui. A doutora Natália depois vai ter oportunidade, quando for publicado, vai ter o acesso à íntegra do voto. Então, vamos lá. As apurações do fisco, descritas no relatório fiscal, informam que a refinaria... Opa, pera só um pouquinho, não é minha mãe. Informam que a refinaria de petróleo, de Manguinhos, teve sua inscrição estadual cassada por inadimplência fraudulenta. O ato foi publicado no Diário Oficial em 2017, situação que permanece até 2019, quando, por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sua situação cadastral foi alterada para inapto. Foi atribuído à autuada a condição de sujeito passivo por substituição tributária, ato publicado em 2019, através de regime especial ex officio. Este regime especial foi publicado, então, lá em 2019, que determinou aos estabelecimentos da autuada a responsabilidade pelo recolhimento de ICMS incidentes sobre as operações que efetuar com combustíveis líquidos, derivados de petróleo, desde a saída da refinaria até o consumidor final. O regime especial prevê a entrada no território do Estado de São Paulo de combustível líquido derivado de petróleo. O contribuinte deverá efetuar o recolhimento do imposto por meio de GARI, devendo constar no campo informações complementares da guia o número da nota fiscal a que se refere a correspondente recolhimento. Notificada a comprovar o cumprimento das obrigações, a autuada prestou informações às folhas 22, consideradas insuficientes, e assim foi lavrado o auto de infração. Fixados tais pontos, para melhor compreensão do caso, a autuada recorre da decisão monocrática, alegando, em síntese, ocorrência da constituição de crédito tributário em duplicidade, a imposição de regime ex officio e a aplicação de multa e juros. Relativamente à refinaria Petróleo de Manguinhos, evidente o interesse público, o risco à economia e à ordem administrativa do Estado de São Paulo, que se verifica pela simples leitura da decisão tomada pelo STF, não havendo que se falar em qualquer impedimento legal ou processual quanto à lavratura do auto de infração. Afasto todas as alegações nesse sentido. Menciono aqui, doutor Rubens, um voto proferido pelo doutor. O doutor foi relator desse processo 41.36299, quando o doutor estava na composição lá da 12ª Câmara. Eu vou deixar de repetir, é um voto longo, mas eu vou deixar de mencionar aqui o trecho do voto, mas é um voto que teve a mesma situação fática. Bom, seguindo lá no item 15. Tal como decidido pelo julgador monocrático, é incontestável que a inscrição estadual da refinaria Petróleo Manguinhos foi cassada sob o argumento de inadimplência fraudulenta, não havendo nos autos qualquer decisão judicial que contrariasse tais conclusões. Desta forma, uma vez vigente o regime especial imposto à autuada, o recolhimento de ICMS-ST era seu dever, não havendo que se falar em demonstração pelo fisco do crédito em dia eventualmente constituído pela fornecedora, matéria que não socorre a recorrente.
Tal ponto foi explorado exaustivamente pela decisão recorrida, com fundamento que devo concordar. E aí eu trago um longo trecho aqui da decisão, lá das folhas 3020. O fisco fundamenta a exigência do caso concreto ao descumprimento pela autuada, do regime especial, e não em razão da cassação da inscrição estadual da fornecedora. Desta forma, eventual restabelecimento da inscrição estadual não tem repercussão nestes autos. Alegações quanto à validade do mencionado regime especial atribuído ao autuado não podem ser conhecidas na medida que não é de competência do contencioso administrativo e tributário. De acordo com a Lei 13.457. De toda a forma, o artigo 71 da Lei 6374, seu artigo 489 do RICMES autorizam o fisco a estabelecer ao contribuinte regime especial ex officio para pagamento do imposto. Desta forma, não conheço das alegações do contribuinte, se vencida quanto ao conhecimento, nego o provimento ao apelo. Inaplicável o artigo 150 em operações praticadas com dolo, fraude e simulação, que afasta sua... Deixa eu só mudar aqui, que ficou... Que afasta... as alegações... As alegações das saídas pela refinaria Manguinhos. O conjunto probatório milita em favor do fisco, que trouxe documentos suficientes, valendo salientar que o demonstrativo contém as notas fiscais emitidas pela refinaria com destino ao autuado no período objeto da autuação, não foi impugnado objetivamente pela autuada, assim como não foi demonstrado o recolhimento do imposto exigido, razão pela qual a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos merece ser mantida. No mais, eu falo aqui da súmula 13, em relação à atualização do valor básico da multa. Entendo que não é o caso de redução ou relevação das multas aplicadas, em termos do artigo 527-A, pois as acusações resultam na falta de pagamento de imposto, hipótese em que a redução das multas é vedada pelo citado artigo. Entendo também aqui, registro que, tendo sido o auto de infração lavrado em 2021, a taxa Selic já está prevista, conforme aqui a nova redação da súmula 10, e, portanto, e demais alegações aqui em relação a eventual inconstitucionalidade, o artigo 28 nos impede dessa análise, e, portanto, eu conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo o AIM. É como voto, senhores. Eu estava pensando aqui, só para registro, eu estava pensando aqui, eventualmente, em dar parcial conhecimento por conta daquelas questões, mas penso que posso registrar aqui como conhecimento e não provimento. Então, não há questões antecedentes conhecidos, já fiz as correções aqui. Não, é conhecido integralmente e não provido. Bom, enquanto eu faço o registro aqui, doutor Rogério. Presidente, sem considerações. Doutor Rubens. Eu acompanho e até por uma coincidência, quando a senhora citou o voto, eu estava com ele aberto aqui, eu tinha buscado ele para lembrar se era o mesmo tema, né? E eu vi que a senhora colocou aquela notícia lá do Dias Toffoli, daquilo é muito bom também. Bom, Manguinhos é um caso de polícia, né? Então, não tem o que se falar, eu acompanho integralmente o voto. Perfeito. Doutor Odilo? Também acompanho o voto. Representação? Parabenizo o presidente pelo voto e sem demais considerações. Obrigado.
Então, senhores, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, senhores. Então, o processo 41.42.851, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Doutora Natália, esse é o resultado. Obrigada a todos pela oportunidade. Aproveito para desejar melhoras ao Dr. Rogério e até mais. Muito obrigada, Bom doutora. dia. Bom dia, doutora. Muito obrigada. Então, vamos lá. Voltar. Bom, senhores, a princípio não temos mais presentes. Deixa eu ver se temos ou não temos. Temos. Mas não temos mais inscritos para realização da sustentação oral. Então, acho que podemos seguir aqui a ordem. O próximo é o processo 40.07006, PEG Logística, processo de minha relatoria. Eu vou pedir um minutinho só para colar aqui o voto. Só fechar aqui. Fera. Aqui. Espiar só um minutinho. Sim. Bom, o voto já está disponível. Bom, aqui a situação é de crédito indevido. Relativamente às entradas de mercadorias no estabelecimento que não atendem às condições do artigo 59, conforme se comprova aqui com os documentos declarados inidôneos, todos emitidos pela empresa União, supostamente emitidos pela União Comércio de Papéis. Bom, em primeiro lugar, eu afasto todas as questões aqui relativas à nulidade do processo, entendo que foram preenchidos os requisitos do artigo 142, os interessados tiveram oportunidade de se manifestar sobre todo o andamento do processo, tiveram acesso à íntegra, então eu afasto todas essas questões. Aqui também nós temos um retorno de diligência promovida pela 8ª Câmara, e que houve manifestação do AFR a respeito de uma série de documentos juntados pelo autuado e pugnando pela manutenção do auto de infração. Então, vamos lá no item 8. Para comprovar a efetividade das operações, a autuada apresentou uma série de documentos submetidos à análise do AFR atuante.
pela 8ª Câmara Julgadora. O estabelecimento União Comércio teve a inscrição estadual declarada nula pela Cefaz, retroagindo aos efeitos a janeiro de 2010. A autuada juntou comprovantes de entrega e retirada de mercadorias, documentos internos emitidos pela própria autuada. Em complemento, apresenta canhotos de notas fiscais sem identificação do recebedor. A autuada também trouxe demonstrativos de operações bancárias. No entanto, os pagamentos não foram efetuados à União Comércio de Papéis, mas exibem como beneficiária a empresa TBLV. Foram apresentados comunicados endereçados à recorrente, informando que títulos emitidos pela União teriam sido cedidos mediante endosso para a TBLV. No entanto, penso que o teor dos referidos documentos não serve como prova de pagamento. Faltam elementos para levar à conclusão quanto à formalização da cessão de crédito, de modo a não deixar qualquer margem de dúvida quanto à efetividade das operações. O referido documento não exibe o nome do representante legal da empresa emitente, o que se espera para a segurança necessária à realização de um negócio jurídico, a exemplo das folhas 946. Missivas para indicar eventual irregularidade dos documentos fiscais, como as folhas 951, não demonstram a veracidade das operações, especialmente pois sequer foi devidamente preenchido, sem identificação do destinatário ou dos documentos a que se refere. Desta forma, os comprovantes de pagamento feitos a terceiros, quando analisados isoladamente, não demonstram a efetividade das operações. A mera anotação nos comprovantes de pagamento, sem o respectivo boleto bancário e identificação de destinatário dos recursos, não permite a conclusão acerca da regularidade das operações. A defesa, ao meu ver, não andou bem nesse sentido. Foram juntados uma infinidade de documentos, sem nem ao menos proceder à organização, através de planilhas com o devido cotejamento das provas, que entende que demonstram a sua boa-fé. Extratos bancários, por exemplo, sequer tiveram destaques dos lançamentos, folhas 492 e seguintes, por exemplo. Noto que, apesar da declaração de contato apresentada pela autuada, não encontrei documentos relativos ao negócio comercial supostamente existentes, tais como pedidos, e-mails, cartas, enfim. Em verificação in loco, o fisco encontrou divergência quanto aos nomes dos empregados da União e os supostos representantes de vendas da União declarados pela autuada. Ainda que o transporte de mercadorias tenha ficado a cargo das supostas emitentes da suposta emitente dos documentos, em razão da ausência de outros elementos probatórios quanto à efetividade das operações, em caso, penso que a autuada deixou de apresentar minimamente provas das alegações. A decisão atacada fundamentou seu convencimento nas provas, inclusive aquelas trazidas pela autuada. Desta forma, afasto as alegações da recorrente quanto a eventual omissão de julgado, lembrando que não é necessário rebater todos os argumentos trazidos pelo interessado. Quanto à publicidade do ato que declarou inidoneidade, é uma questão superada no Tribunal de Impostos e Taxas, sendo que os seus efeitos de declaração alcançam todos os atos praticados e maculados por ilícitos que podem ser afastados através de provas, como no caso concreto da veracidade das operações. Os autos foram bem instruídos e as acusações estão fundamentadas em norma válida, vigente e eficaz, sendo que o conjunto probatório apresentado pela autuada não foi suficiente para afastar a ação fiscal. O Sintegra exibido não foi consultado à época das operações, ainda que fosse, possivelmente constaria a informação de irregularidade da empresa pesquisada, na medida que somente após as operações a referida empresa foi fiscalizada e seus documentos declarados inidôneos. De toda sorte, a autuada não demonstrou que tomou os cuidados com quem negocia, inclusive realizando pagamento a terceiros sem exigir, em tese, documento hábil de cessão de crédito. Não basta lançar os documentos fiscais em sua escrita, mas deve o contribuinte demonstrar que efetivamente realizou as operações e, no caso concreto, não restou demonstrado o cumprimento do quanto estabelecido na súmula 509. Ademais, não se pode deixar de considerar o minucioso trabalho realizado pela UFR a partir das folhas 1009, eu trago aqui um trecho longo de toda a análise que foi feita, uma análise muito
detalhada. Peço vênia para não... deixo aqui registrado, mas não vou falar porque o trecho realmente é muito longo. E seguindo lá no item 28, nota-se pelo trecho acima que o FR enfrentou com profundidade os documentos trazidos pela toada na tentativa de comprovar as operações, destacando elementos que desmontam a tese defensiva. Desta forma, o trabalho fiscal não merece reparos, assim como a decisão recorrida que deve ser acolhida por todos os seus fundamentos. E aí, no mais, eu sigo aqui falando sobre a taxa de juros, que é um voto já conhecido, que não podemos afastar aqui a norma em razão de alegação de inconstitucionalidade, em razão do artigo 28, incabível redução ou relevação da multa, não há impedimento quanto à incidência de juros, também falo sobre juros, sobre a súmula 13, e, por fim, aqui, entendo que deve ser aplicada a taxa Selic, deve ser aplicada a nova redação da súmula 10, razão pela qual eu conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento parcial para aplicação da nova redação da súmula 10, mantendo no mais. Aí. É como voto, senhores. Só vou fazer essas correções aqui. Vou lá de novo. Enquanto eu colo aqui o voto, passo a palavra para o doutor Rogério. Presidente, sem considerações, eu vou acompanhar o voto. Doutor Rubens. Igualmente eu acompanho. Doutor Odilo. Também acompanha. Representação. Sem considerações também, apenas parabenizo pelo voto. Obrigado, presidente. Obrigada. Então, voto registrado. Vamos ver aqui, registrado. Eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 40.07006, PEG Logística, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Vamos voltar. Muito bem, senhores. Então, agora nós vamos para o processo 41.39306, Caprint Suprimentos, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, não temos presentes para a realização da sustentação oral, então eu passo a palavra para o senhor. Se o senhor achar por bem fazer um resumo do voto. Já está registrado. Vou fazer um resumo do voto. São 3 infrações, né? Recebimento de mercadoria com base em documento inidôneo, sendo que essa mercadoria é sujeita à substituição tributária. Então, no item 1, cobra o imposto da operação própria do remetente, por solidariedade, e no item 2 se cobra, então, o imposto nos termos do 2672, e o terceiro é creditamento indevido. Todos ligados à mesma situação. O fornecedor das mercadorias, ele foi declarado inidôneo. E o recurso ordinário centra, né, a defesa em 2 argumentos,
que o direito ao crédito, ele está submetido. O direito ao crédito decorre do princípio da não cumulatividade, está previsto na Constituição, aliado que a recorrente seria um contribuinte de boa-fé. Ela não cita, assim, com detalhes, o item 1 e o item 2, mas no entendimento, se você considerar que ela está de boa-fé, então afastaria também essas duas acusações. Eu faço umas considerações das condições que o tribunal exige, né, para que seja reconhecida a boa-fé. E também cito que a simples emissão da nota fiscal eletrônica, de acordo com a portaria 168, não é suficiente para caracterizar a boa-fé. Aí no item 9.7, eu faço referência a um trecho do julgado, e no item 9.8, pelo exposto, conforme observado a decisão ACO, não foram apresentados documentos que comprovam a existência de tratativas comerciais entre as empresas na época das operações. A autuada não apresentou qualquer contrato firmado com a fornecedora ou e-mails com os contatos realizados. No tocante à comprovação de pagamento das operações, verificou-se que não foram apresentados documentos suficientes que comprovam a totalidade das operações financeiras entre as empresas. Não sendo possível verificar a totalidade dos pagamentos através dos comprovantes apresentados, em virtude da não apresentação de um demonstrativo que permita identificar os valores pagos com as notas fiscais, pois os montantes, em alguns casos, não guardam relação. Com relação à comprovação de pagamento, verificou-se também que os comprovantes TED de folha 121 e 137 do Banco Bradesco consta conta de débito, empresa Megatume, comércio, importação e exportação limitada. Ademais, os comprovantes TED de folha 122, 125, 126, 127, 128, 131 e 136 foram efetuadas no Banco Itaú via CISPAG, não tendo sido apresentado contrato da conta corrente de forma a comprovar o débito efetuado. Em relação ao comprovante de folha 123, Internet Banking Empresarial Santander, consta a informação, transação, inclusão de compromissos. Razão pela qual considera que a recorrente não comprovou o pagamento das operações, condição necessária para a sua alegação de boa-fé. Faço também uma transcrição do texto da representação fiscal e no item 9.12, como observado pela douta representação fiscal, a recorrente trouxe aos autos comprovantes de transações eletrônicas diretas em que os pagamentos supostamente teriam sido efetuados de forma conjunta, tornando impossível a conciliação e a comprovação de relação direta dos pagamentos com as notas fiscais de aquisição. Ademais, também foram apresentados alguns boletos bancários sem a comprovação de quitação. Com relação ao transporte das mercadorias, não foram apresentados conhecimentos de transporte, sendo que nos documentos de folha 216.294 verificou-se que não consta a placa do veículo utilizado no transporte das mercadorias. Pelo exposto, considera que a recorrente não comprovou o pagamento das operações, nem como não apresentou documento de tentativas comerciais, conhecimento de transporte, de modo que a alegação da recorrente de tratar de contribuinte de boa-fé não merece acolhida. Agora eu faço uma análise, então, de cada acusação. A recorrente, em relação ao item 1.1 do AIM, é acusada em recebimento de mercadorias acobertadas por documentos inábeis, sendo exigido por solidariedade o ICMS incidente dessa operação própria do remetente, conforme previsto no inciso 11º
e parágrafo 1 do artigo 9º da Lei 6374. A recorrente alega que é contribuinte de boa-fé, de modo que não pode responder solidariamente pelo ICMS excedente da operação do remetente. Ocorre que, como já demonstrado acima, a recorrente não efetuou a comprovação das aquisições das mercadorias, de modo que considera que sua alegação não merece acolhida, de modo que fica mantida a exigência do item 1.1. A recorrente em relação ao item 2.2 do AIN é acusada de falta de pagamento de imposto em operações de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na qualidade de contribuinte substituído, em razão de sua responsabilidade supletiva. A recorrente não contesta o mérito da acusação, porém entende que deve ser considerada a alegação de boa-fé, o que, no entendimento da recorrente, afastaria a exigência fiscal. Ressalta-se que a recorrente foi notificada, folha 66, a efetuar o recolhimento do ICMS-ST na condição de contribuinte substituído, referente às notas fiscais de entradas de mercadorias, sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo suposto emitente foi declarado inidôneo. Porém, o contribuinte não apresentou o recolhimento exigido. Como já demonstrado acima, restou afastada a alegação de contribuinte de boa-fé da recorrente, face à não comprovação das operações, e considerando que, embora notificada, não efetuou o pagamento do ICMS-ST, fica mantida a exigência do item 2.2. A recorrente, em relação ao item 3.3, é acusada de creditamento indevido do imposto, na escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias no estabelecimento, que foram consideradas inidôneas. O recorrente alega que tem direito ao crédito do ICMS em virtude do princípio da não cumulatividade e considerando-se sua condição de contribuinte de boa-fé. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao crédito do ICMS da aquisição de mercadoria por contribuinte, cujas notas fiscais foram posteriormente declaradas inidôneas, desde que comprovada a sua condição de contribuinte de boa-fé. Ocorre que, como já demonstrado acima, estão afastada a alegação de contribuinte de boa-fé da recorrente, face à não comprovação do pagamento das operações, de modo que fica mantida a exigência do item 3.3. Com relação a caráter confiscatório da multa, eu invoco a vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Entendo que não cabe relevação, uma vez que a exigência do imposto. Também menciono a súmula 13, 2018, que diz que é legítima a atualização do valor básico da multa punitiva. Em relação à multa, entendo também que não é o caso de aplicar no artigo 112, porquanto não houve qualquer dúvida sobre a aplicação das penalidades cabíveis, ou sobre as circunstâncias que derem seja a aplicação da penalidade imposta, seja pelo ilustre FR, autuante ou pela juiz singular. Trata-se de mero inconformismo do contribuinte em relação à penalidade. Não caberia relevação, tendo em vista a falta de que a infração acarreta falta de pagamento de imposto. O presente aí foi lavrado em 2021, portanto, contemplando a taxa Selic, objeto da nova redação da súmula 10. Desse modo, conheço o recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, excelente análise. Eu percorri o processo aqui, os documentos. Realmente, doutor, eu não tenho observação nenhuma a fazer a respeito do seu voto, da sua análise, nem complementar. Mas eu vou passar a primeira palavra, antes de concluir, eu vou passar a palavra para o doutor Rogério.
Presidente, sem considerações, eu vou acompanhar o voto do doutor Odilo. Dr. Rubens, É igualmente, eu acompanho o voto. representação, Parabenizo o doutor Odilo e sem demais considerações, presidente. Obrigado. Dr. Odilo, também acompanho. Estou vendo aqui que acho que tem pagamento. Não consigo entender esses pagamentos aqui, mas eu vou acompanhar, doutor, então. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.39306, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Deu certo. Só voltando para a página inicial. Muito bem, senhores, então, todos os processos votados. Agradeço a todos pelos debates, pelos trabalhos, processos alguns difíceis, né, doutor Rogério? E então agradeço a todos, Jailson, e dou por encerrada, então, a sessão de julgamento do dia 21 de outubro de 2022. Vou pedir para o Jailson, então, encerrar a gravação.